É até 7h30, né? Sim, sim. Tá Boa bom. noite, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 26 de agosto de 2024. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Religião dos Espíritos, na nossa palestra pública das segundas-feiras, né? Então, segunda-feira nós estudamos, numa segunda, o livro Lampadário Espírita, na outra segunda, o Religião dos Espíritos. E hoje o nosso estudo vai ser relativo à questão 1525 de O Livro dos Espíritos. E o capítulo tem o nome de Fenômeno Mediúnico. Então, mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen fazer a leitura do preparo e depois a prece, tá bom? Vamos lá, Carmen. Boa noite. E a prece hoje é desse livro aqui de Chico Xavier, Servidores no Além. E é uma mensagem de André Luiz. E ele nos diz assim: o título é Acende a Luz. E ele nos fala: ao longo do caminho em que jornadeias para adiante, encontrarás a treva a cercar-te em todos os flancos. Trevas da ignorância em forma de incompreensão, nevoeiros de ódio em forma de desespero, neblinas de impaciência em forma de lágrimas e sombras de loucura em forma de tentações sinistras. Acende, porém, a luz da oração e caminha. A prece é claridade que te auxiliará a ver a amargura das vítimas do mal, as feridas dos que te ofendem sem perceber, as mágoas dos que te perseguem e a infelicidade dos que te caluniam. Ora e segue adiante. O horizonte é sempre mais nobre e a estrada sempre mais sublime, desde que a oração permaneça em tua alma em forma de confiança e de luz. André Luiz. Então, amigos aqui reunidos mais uma vez, só temos a agradecer mais essa oportunidade de bênção do alto, essa oportunidade que a Casa de Francisco nos permite estar aqui para estudarmos, para compreendermos um pouquinho mais essa doutrina de Jesus que nos acompanha nessa nossa caminhada. Abençoe nossa amiga Rosângela, que ela possa trazer o esclarecimento necessário para essa noite de hoje e que possamos juntos aqui refletirmos sobre as lições que hoje vamos aprender. Abençoe a todos nós aqui presentes e aqueles que não conseguiram estar conosco aqui reunidos, mas que também receberão essas bênçãos de luz emanados do coração de Jesus para todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, como eu falei para vocês, esse estudo de hoje, né, Fenômeno Mediúnico, está relacionado à questão 525 de O Livro dos Espíritos, que está lá no livro 2º, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E essa questão 525 tem por título Influência dos Espíritos nos Acontecimentos da Vida. Kardec pergunta: os espíritos exercem alguma influência nos acontecimentos da vida? E os espíritos respondem: certamente, pois que vos aconselham. Então, Rosângela, como você sabe, o estudo vai até 7h30, tá? E eu vou Tá bom. compartilhar o texto aqui com você. Tá bom, tá. Antes, isso, pode ser. Antes, porém, eu vim aqui, né, pra dar uma olhada, que tem um comentário de Kardec a essa questão, e que ele diz assim: imaginamos erradamente que aos espíritos só caiba manifestar sua ação por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem auxiliar por meio de milagres e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Por não ser assim, que oculta, nos parece a intervenção que tem nas coisas deste mundo e muito natural, o que se executa com o concurso deles. Assim é que, provocado, por exemplo, o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso,
inspirando alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para dar certo ponto, se disso resulta o que tem em vista. Eles obram de tal maneira que o homem, crente de que obedece a um impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio. É muito interessante isso, porque até então a gente tem assim, só na resposta dos espíritos, né, em que fala que os espíritos exercem uma influência, a gente já vê aí uma questão até de mediúnica mesmo, né? Eles influenciam o tempo inteiro, até aquele que às vezes diz que é médium porta, médium pedra, médium, sei lá, alguma coisa assim. Não é porque, quer queira, quer não, nós sofremos estas influências, né? Então, quando a gente vai tratar do fenômeno mediúnico, que particularmente é algo que me chama muita atenção, é um tema que eu gosto por demais, né? A gente vê que a questão da mediunidade ela é uma questão muito ampla, né? E a cada momento, a cada instante, vão surgindo, não coisas novas, vamos dizer, para nós, mas informações que elas estão e sempre estiveram nas entrelinhas, e que, com o tempo e com a evolução, seja do próprio homem, isso daí vai se tornando mais assim, mais fácil da gente poder entender, né? Então, sabemos que essa questão de mediunidade, desde que há homens, há mediunidade, não é privilégio de ninguém, muito menos do espiritismo, né? Mas aí vai ser como trabalhar, trabalhar vamos dizer, com esta ferramenta, tá, que muito nos propicia, coisas positivas, mas se não soubermos trabalhar, poderá nos levar a outros caminhos. Não que o fenômeno a mediunidade faça isso, mas é o que fazemos com a mediunidade, com esta ferramenta que está em nossas mãos. Coloco o texto? Né? Então, é isso que eu queria dar como introdução. E aqui no livro a Religião dos Espíritos, né? Quando vai falar do fenômeno mediúnico, Emmanuel ele nos fala o seguinte: o fenômeno mediúnico, como eu já disse, né, antecipando, é de todos os tempos. E ocioso se mostraria, e ocioso seria mostrar, num estudo simples, o papel que lhe cabe na gênese de todos os caminhos religiosos, né? Ele é de todos os tempos, ele está em todas as religiões, ele está em todos os caminhos, e, evidentemente, alguns fazem uma leitura, outros fazem outra leitura, tá? Então, esse fenômeno mediúnico nós podemos assim, vamos até a época de Jesus. O que não acontecia ali, senão aqueles fenômenos mediúnicos, e que muitos tomavam como maravilhoso, como sobrenatural, que nada mais era que apenas esse intercâmbio do plano material com o plano físico. Importa notar, porém, que os povos primitivos, sentindo a influência dos desencarnados, a lhes pesar no orçamento psíquico, promovem medidas com que supõem garantir-lhes segurança e tranquilidade no reino da morte. Aqueles que fazem esses estudos desses grafismos que tem nas cavernas, essa coisa, muitas coisas ali, eles vão ressaltando, eles vão colocando que é isso daí? É algo que já viveram ou, né, ou podemos dizer assim, era do cotidiano, aquela coisa toda, mas sim, esse cotidiano, ele se originou de onde? Sempre me chama muita atenção, por exemplo, né, quando a gente vê algumas dessas situações, né, em que os homens criaram tantas palavras
para, às vezes, resumir em situações que eram situações que, para nós, hoje, a gente fala assim, tão simples, é a influência dos espíritos, né? O próprio um rei que teve, não me lembro agora, em que ele foi... Um rei, não, perdão. A história, acho que era até de dois irmãos. Eu já até contei, porque isso sempre me marcou, né? Já até contei essa história. Os dois irmãos, um morreu, o outro ficou, e passado um tempo, um dos irmãos começou a se sentir que era uma galinha. E começou a morar dentro do galinheiro, e começou a agir como se fosse uma galinha. Os pés, ele dormia no puleiro, os pés eram de tal forma que deformou os pés dele. E me parece até que, não sei se é a época de Kardec, ou que alguma coisa assim, ou que está na Revista Espírita, então eles vão fazer um estudo e realmente o irmão sofria a influência do outro irmão que tinha partido e que, ou me parece que não aceitava, algumas coisas nesse sentido. Então, a gente percebe que essa questão, a gente vive sempre com essa questão mediúnica em torno de nós, e é o que Emmanuel vai nos trazendo aqui, quando ele diz assim: importa notar, porém, que os povos primitivos, sentindo a influência dos desencarnados, a lhes pesar no orçamento psíquico, promove medidas com que supõe garantir-lhe a segurança e a tranquilidade no reino da morte. E que ficava aquilo, né? Então, como é que será que é do outro lado? E aí criava-se uma série de histórias, né? É o que a gente vai ver que ficou muito no imaginário. Né? Como é que é? Eu me lembro que a minha irmã, talvez ela não lembre disso, né? Na casa do nosso avô, que morava lá no Morro da Primavera, ele tinha um quadro na sala dele, esse quadro me chamava muita atenção. Era um quadro que tinha uma foice, uma pessoa com uma foice e um monte de gente, né? Eu achava tão estranho aquilo ali, né? Era o quê? Como se ali fosse selecionado quem iria, quem não iria. E aí tinha era uma rua larga que tinha. Como aquilo ali, eu ficava imaginando, quer dizer, então as pessoas que cometessem algum erro, ela tinha a cabeça cortada, então aquilo ficava, então a gente não pode fazer para não ter a cabeça cortada, né? Quer dizer, foram se criando várias histórias em torno disso daí, como que, para que alguns tinham a segurança, né? Então se eu fizer assim, assim, eu vou para o céu, né? Muitos não faziam nada na hora que ia morrer, pagava lá a igreja e se achava no reino dos céus, né? A tranquilidade no reino da morte também. Aí ele vem falar, egípcios, assírios, caldeus, gregos, israelitas, romanos, prestam-lhes homenagem e considerações, porque sabiam que havia algo que, vamos dizer assim, que não tinha uma definição do que poderia ser, algo a mais, algo além, né? E ele continua: e para vê-los e ouvi-los, conservam consigo certa classe de iniciados característicos. Eu sempre, quando eu leio isso assim, né, eu sempre penso o seguinte: eu nunca me vi numa igreja, eu sempre me vi ou com um caldeirão, ou com uma vassoura, ou com um monte de ervas na mão, sabe aquela coisa de bruxo mesmo, de bruxa mesmo, de leitura de mão, leitura de, sei lá, de casca de árvore, né? Porque à época você usava os vários artifícios para comprovar, né? Ou para, algumas vezes, era intuído, algumas vezes não era intuído, você, como que até enganava, né? Mas que tinha esse conhecimento. E a gente sabe que esses iniciados lá do passado, eles vinham trazendo, tinham todo esse conhecimento, como eu disse lá no começo, que a mediunidade, essa questão da mediunidade, ela é atemporal mesmo, ela é de sempre, começou, vamos dizer, com os povos mais primitivos, eles
tinham alguma noção de que algo ou algum lugar era melhor do que onde estavam, onde viviam, né? Então, a gente observa muito isso. Eu acho muito interessante quando eu me lembro que quando eu comecei a como que despertar para alguma coisa assim, foi para estudar Rosa Cruz. Eu achava tão interessante, bacana. Hoje nem me pergunto, que eu não sei nem nada. Eu sei que tinha uma vela e era a época de carteiro, né? Toda semana chegava vamos dizer assim, um folheto, como é que tinha que proceder, aquela coisa toda. E eu achava muito bacana, muito interessante. Então, eu fico tentando imaginar aquelas grandes reuniões que deveriam ter de iniciados em relação a isso, e a gente sabe que muitos, mas muitos, reis ou plebeus, ou o que fosse, faziam esse tipo de culto, né? Fazia esse tipo de interrogatório. A gente vê na própria Bíblia o caso de Samuel e Saul, Saul e Samuel, se não me engano, alguma coisa assim, com a pitonisa. Quer dizer, então, essa questão da mediunidade, ela sempre esteve entre nós e ela sempre vai estar entre nós até, sabe Deus até quando, né? Por exemplo, eu me lembro quando foi lançado o filme Ghost, né? Aquela cena. É engraçado que no filme Ghost, naquela época, já saiu alguma coisa, entre aspas, tá? De transcomunicação, porque o espírito deixava uma mensagem na tela do computador. Não sei se vocês lembram dessa cena, em que aparecia alguma coisa escrita lá que eu não lembro o que que era, né? Então, a gente percebe que isso é algo que faz parte mesmo, né? Faz parte. A gente sabe, e acho que é aqui que vai falar, né, sobre a mediunidade do futuro, que eu acho que o futuro já está sendo agora, né? A intuição. Né? Vai chegar uma época em que poderá acontecer, mas isso, nossa, isso vai ser, lógico que vai demorar ainda muito tempo, né? Em que você vai poder intuitivamente auxiliar, vamos dizer, um auxílio desobsessivo, de alguma forma, né? Creio até que algumas situações não está ligada ao nosso planeta, porque a gente ainda não tem essas condições, né? Se hoje a gente vê pessoas que usam a mediunidade para outros fins, imagine se ela tiver esse poder, entre aspas, nas mãos de, sei lá, de se teletransportar mentalmente, ou de fazer isso, ou fazer aquilo. Infelizmente, muitos de nós, ainda não estamos preparados para esse salto. Esse salto, ainda não estamos preparados, né? Aí aqui diz assim: equivalendo aos médiuns modernos, havia sacerdote em Tebas, magos em Babilônia, oráculos em Atenas, profetas em Jerusalém e aruspes em Roma. Quer dizer, e é verdade, isso acontecia lá de forma natural, né? Hoje, muitos se espantam. Ai, como isso, como aquilo, como é que pode esses oráculos? Mas isso acontecia, era natural lá. Infelizmente, assim como naquela época também havia aqueles que utilizavam de forma equivocada, hoje ainda temos muitos, né? Hoje ainda temos muito que utiliza, que abusa, que provoca muitos dissabores em relação a isso, porque tem a questão da mediunidade, né? Mas, embora a gente saiba, e no Livro dos Médiuns diz que independe da questão moral. Qualquer um é médium. Qualquer um, não importa. Até aquele coitado que está lá, não sei aonde, cumprindo uma pena danada, ele pode ir ali, vou fazer, sou médium, escrever, psicografar. Agora, o que vai pesar nisso daí é a questão moral dele.
né? Aí que a gente vai fazer essa análise, né? Mas isso aqui, tá? Era o quê? Os sacerdotes, magos, oráculos, profetas, ápice, e vai por aí afora, como a gente vê, né? A gente vai ver isso daí, e vê atualmente que ainda acontece. Administrações e cometimentos, embaixadas e expedições, exércitos e esquadras movimentam-se quase sempre sob invocações e predições. Verdade, né? Não detenho muito conhecimento em relação à história. Mas, segundo dizem, né, na própria Guerra Mundial, o próprio Hitler, algumas das incursões dele eram feitas várias reuniões mediúnicas. E aí a gente pensa assim, mas como os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente possa imaginar. E por que não? Depende. Quem eram os médiuns? Tipo de trabalho era aquele? Que tipo de espíritos que vinham até aquele local? Exatamente para isso aí. Para atender a esse fim, né? Então, não tem como a gente se assustar ou alguma coisa assim, ah, meu Deus, mas como? Porque isso é o natural, isso é o dia a dia, né? Às vezes a gente vê pessoas que elas conseguem elaborar algumas coisas que muitas vezes, se ela é uma pessoa assim centrada, uma pessoa assim que reconhece que ela não trabalha sozinha, ela vai falar assim: olha, gente, eu fiz essa fórmula, eu fiz essa descoberta, mas teve algo, teve alguma coisa que me fez levar a isso. Tem outras que vão chegar e falar assim: não, eu fiz. Segundo, conta, né, é atribuído que a própria fórmula a que foi colocar que Einstein traz, diz que ela apareceu toda ela na frente dele. Não vou tirar o mérito de Einstein de forma alguma, mas a gente pode pensar também o seguinte: por que que muitas vezes, e pelo que a gente estuda, a gente sabe, que nós, aqui encarnados, estamos sempre cercados, né, por equipes que nos consideram, que nos amam, que querem o melhor. E por que esses grandes cientistas, esses grandes descobridores, esses grandes, um Henrique de Sagres da vida e tantos outros, não tinham em torno dele espíritos que sabiam que era necessário que, no caso, né, que fossem, que viessem essas descobertas marítimas, esses mapas, isso tudo, e não está ali para colaborar. Influencia os espíritos muito mais do que a gente possa imaginar. Eles até vos guiam, vos levam. Então, assim como a gente vê que para o caminho do bem, há grupos, né, que se dedicam a essa tarefa, que mergulham nessa tarefa, que trabalham incessantemente, juntamente com alguém que é trazido para que ela possa fazer esse trabalho, vão ter outros que vão auxiliar. Então, a mediunidade, quer dizer, mas sempre vai estar em torno disso tudo aí. Quem dera que o homem, né, em vários outros aspectos, eles utilizassem aquilo que eles têm nas mãos para o caminho do bem, contando com o apoio, contando com, vamos dizer assim, com o carinho, né, desses espíritos siderais, vamos colocar assim, esses engenheiros siderais que estão ali ajudando, auxiliando, fazendo com que as coisas venham, mas que seja para o caminho do bem. Infelizmente, muitas vezes aproveita-se isso para outro cometimento, né? A gente vê a bomba atômica, né? Por um lado, ela trouxe uma destruição terrível, e hoje muitos países e alguns campeão em bombas, né, bombas nucleares, estão lá.
Como se é uma coisa assim meio estranha. Alguém, né, um país qualquer, fala assim: eu vou jogar bomba no país tal. Como se o país tal, só ele fosse destruído. Eles também vai se autodestruir, né? Então, a gente observa isso daí. Por exemplo, aqui diz assim: a civilização faraônica adquire mais largo esplendor ao pé dos túmulos. A comunidade ninívita consulta adivinhos e astrólogos. Sempre teve isso, de consulta de adivinhos e astrólogos, né? Aquelas leituras que são feitas, por exemplo, às vezes aqui no Rio, acho que não tem tanto, em Teresópolis tinha mais. As ciganas. Gente, às vezes a pessoa fica, lógico que. A gente pode falar assim: ah, mas será que ela está falando a verdade? Não, ela pode estar influenciada, pode. Pode ser dela também, como está acostumada, como ela pode estar influenciada. Agora, é quem está ouvindo que tem que definir fazer, vamos dizer assim, fazer um filtro. Às vezes a pessoa quer ouvir aquilo mesmo. Ah, como sempre é a mesma história. Você está com algum problema no amor, né? Ah, tô. Ah, meu marido fez. Ah, foi. E não sei o quê. Então, entra muito por esse caminho. E entra aquela questão psicológica mesmo, né? Então, a pessoa vai e fala: olha, é porque eu estou com problema em casa. É com o marido? Seu marido bebe? Bebe. Ah, tem outra. Então, vai por esse caminho, mas não que ela não possa estar sendo influenciada. Tem uma obra de André Luiz muito interessante, em que, segundo, né, nessa obra, um escritor estava escrevendo, por influenciação também, ia escrever uma matéria sobre uma moça que queria simplesmente acabar com ela. E aí, André Luiz conta que ao lado do escritor tinha um espírito que o intuía a fazer isso, porque ele não gostava da moça. Olha só a situação, né? E aí a gente vai e para assim para vamos lá para o mais moderno, pelos WhatsApps da vida, pelos Instagrams, Facebook, Telegram. Quantas coisas que saem ali que a gente fica assim, nossa, eu falei, nossa, mãe, não tirando o mérito, entre aspas, de quem escreve, não, que às vezes a pessoa escreve porque ela quer escrever mesmo, é dela mesmo. Porém, dependendo, uma pessoa fraca ou uma pessoa que tenha esse intuito de denegrir a imagem do outro, ela vai estar cercada de quem vai colocar muita coisa na mente dela também. Às vezes ela é até uma pessoa de mente fraca, não sabe escrever muita coisa, vai ter espíritos inteligentes, porque tem, tá? Ah, tem espíritos, tem muitos que vão exatamente pegar pontos para que a coisa fique bem baixa, né? Às vezes eu fico espantada, às vezes tem uma situação qualquer na rede social, no Facebook, quando vai ler os comentários, eu falo, gente, da onde essa pessoa está tirando tanta besteira? Parece que a pessoa está tirando da alma dela mesmo. Não, ela está agredindo o outro, mas às vezes dá a sensação que ela tá ali expondo o que ela tem de mais, sabe, de mais assim mais infeccioso na vida dela, porque são coisas que se colocam, em assuntos, temas que trazem, às vezes, de agressões. Você agredir uma criança porque a criança é negra e a criança, sabe? E você falar tudo que vem na sua alma para aquela criança é algo assim, é chocante demais. Quer ver uma coisa que eu acho também chocante, como eu estava vendo hoje? É um cidadão que foi pego tacando fogo. Gente, o prazer dele. Ah, é questão política, é questão disso. Tacando fogo, sem ele imaginar que ali ele é a natureza, ali tem animais, ali tem tudo. Como? O prazer de fazer o mal. Acho que é. E tem essa coisa assim,
Mas tem pessoas que têm prazer de fazer o mal? Tem. Ela tem. Ah, mas será que não é ignorância? Tem umas que é por ignorância. Tem outras que é dela, é do espírito dela, é aquela coisa que ela traz ainda muito, muito forte dentro delas, né? Tanto é que me fez lembrar bem rapidinho uma história que o Haroldo conta. Ele, num julgamento que teve lá, né? E um cara chegou, roubou a casa, tal, fez isso, fez aquilo. Aí voltou para casa, tinha uma senhora com o filho dela, de 2 anos, ele deu um tiro no filho e deu da senhora e deu um tiro na senhora. O Haroldo perguntou para ele: eles fizeram alguma coisa? Eles fizeram alguma coisa que poderia te colocar em perigo? Ele falou: não. E por que você fez isso? E a pessoa respondeu: porque eu tenho prazer em fazer isso. O meu prazer é matar. É muito louco, né? A gente pensar isso, mas era. Então, tem pessoas que ainda estão nesse primitivismo, que não é nem o primitivismo que a gente liga aos nossos índios, não, que não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Porque tem muito indígena que tem muito mais cabeça que muito, entre aspas, homem branco por aí afora, né? A maneira de dizer. Aí que, conta o Velho Testamento que dedos intangíveis escrevem terrível sentença no festim de Baltazar. Realmente, né? É muito legal isso daqui, tá? A sociedade patrícia celebra as festas lemurianas com o intuito de apaziguar os espíritos errantes. Contudo, quase todas as manifestações de intercâmbio entre os vivos da Terra e os vivos da espiritualidade evidenciam-se mescladas de sombra e luz. E é verdade, né? A gente sabe que esse intercâmbio entre vivos da Terra e vivos, eu achei fantástico quando ele fala. Não é mortos, não, gente, é vivos, porque a morte existe, a morte do corpo e tal, mas vivos, vivos da Terra e vivos da espiritualidade, porque estamos vivos. A única coisa que ocorre é exatamente a desagregação do corpo, que vai ter que ocorrer, apesar que agora tem gente vivendo com cento e tantos anos, né? E teve, acho que foi, mas aí eu não sei, de repente é alguma notícia fake. Teve um cara que falou assim, que está fazendo uma vacina que vai fazer com que a pessoa viva mais. Eu acho que a vacina, se ele conseguir fazer uma vacina de bem-estar, de felicidade, de consciência tranquila, não importa, né? Agora, eu particularmente, eu penso assim, que você, né, compreender que está vivo na Terra e você compreender que está vivo na espiritualidade, né, quando a gente compreende isso, quando a gente aceita, provoca, provoca em nós um certo alívio, uma certa confiança, né? E como diz que vai ser mesclada de sombra e luz, claro que vai, porque assim como eu estou, esse vivo na Terra, como eu estou vivo na Terra, eu estou vivo na Terra, mas com vontade de estar vivo na Terra, porque eu também posso estar vivo na Terra, mas não com vontade. Mas viver na Terra é viver entre sombra e luz, principalmente num planeta em que vivemos, de expiações e provas, de coisas que a gente hoje vê e que os nossos olhos não acreditam nisso, né? Aí, continuando, diz aqui assim: no delírio de símbolos e amuletos em nome dos mortos, estimulavam-se preces e libações, virtudes e vícios, epopeias e bacanais. Eu fico tentando imaginar, se, lógico, né? Todos nós passamos em várias épocas, né? Mas eu fico tentando imaginar nessa época que ele cita aqui, né, em que vocês tinham todos esses símbolos e amuletos e disso e daquilo, como que deveria ser? Né? Então, para a morte, aquele para renascer. Por exemplo, né? Acho que é no
para atravessar o Hades, né? Eu me lembro eu só vi um pedacinho do filme, é Ressurreição. Aí é ressurreição, é. Aí eu sei que é um soldado que ele vai seguindo Jesus, que depois da ressurreição, para saber como é que é, ele pega uma moeda e bota nos dentes lá acho que é na boca dos dentes o companheiro dele que tinha falecido, para pagar o barqueiro. Aí eu fico assim, gente, como tantas dessas coisas passou na nossa mente, né? A gente ficava tentando, acho que pagar o morto do Hades, ou a travessia do Hades, não, travessia de alguma coisa aí, né? E pode falar aí, Nilda. Eu sei que eu acho interessante essa história, né? E a gente fica assim no nosso imaginário, gente ter que botar a moeda aqui assim, que nem eu me lembro, o padrinho foi padrinho da minha irmã, né? Que quando ele morreu, era uma pessoa maravilhosa, Dindé Alderedo. É um nome que é inesquecível na minha vida, né? Aí eu me lembro que tal, né? Aí quando lá o caixão dele estava baixando, eu me lembro que a minha madrinha, que eu chamava ela de madrinha, pediu que eles abrissem um negocinho, os cravos, né? Acho que é cravo, sei lá, que é assim do caixão, que era para, acho que a alma dele poder sair lá de dentro, né? Nossa, eu ficava assim, falei, gente, olha que interessante, né? E isso, tantas outras coisas. Aí a gente vai até os egípcios. Gente, eu fico tentando imaginar, eu fico pensando, será que eu levei ou fui levada? Né? Mas do jeito que eu sou, no mínimo, devo ter sido levada. A pessoa, o faraó, olha, ó, vamos lá comigo. Gente, morrer todo mundo e ir com o faraó. Uns iam porque tinham uma adoração pelo faraó. Mas num documentário que eu vi, tinham de faraós da época, nesse documentário, eles mostravam que muitos que não iam, que não queriam ir, eram presos dentro de gaiolas. Eles iam presos dentro de gaiolas. Quer dizer, amava o faraó, mas não tanto, né, gente? Não a ponto do faraó chegar e carregar todo mundo assim, falou, vamos comigo, né? Então, a gente observa, vai percebendo, né, que quando a gente vai estudando essas coisas lá atrás, né, hoje a gente fala, nossa, que gente, mas para que isso? Mas a gente viveu isso. A gente sabia que era assim, quer dizer, a gente viveu essa situação, né? Tinha que ter o amuleto na mão, tinha que ter, vamos dizer, como hoje, né? Aquela cordinha, né? Para ter, para como segurança, né? Então, a gente observa isso daí, e só que muitas vezes esses amuletos, assim, não eram usados somente para, vamos dizer assim, as coisas virtuosas, usava-se em várias outras situações, em bacanais, como vai dizendo, né? Com Jesus, no entanto, recolhe o homem o necessário crivo moral para definir responsabilidades e objetivos. Aí aqui a gente para e reflete assim. A mediunidade, ela precisa estar imbuída disso, de o quê? Responsabilidade e objetivos. Não pode ser de qualquer maneira, né? Ah, por que você estuda a mediunidade? Para que você estuda a mediunidade? Por que você quer ser médium, ou você quer desenvolver a sua mediunidade, educar a sua mediunidade, ou qualquer coisa assim? Se ela precisa ter responsabilidade, precisa ter um objetivo, né? E com Jesus a gente começa a entender isso daí. Em sua luminosa passagem, o fenômeno mediúnico por toda parte é intimado à redenção da consciência. Fantástica essa frase. Em sua luminosa passagem, o fenômeno mediúnico por toda parte é intimado à redenção de consciência. É isso daí, tá? A mediunidade é isso aí. É o quê? Redenção de consciência. O que eu vou fazer com esta mediunidade que está em minhas mãos? Como que eu vou usar? De que forma eu devo usar essa mediunidade? É assim que surpreendemos o Divino Mestre afirmando-se em atitudes claras e decisivas. Com certeza. Quando Jesus diz, né, é a época quando ele falava,
tua fé te curou, ele estava ali, naquele momento, ele estava dizendo assim, Tom, tenha responsabilidade. Ele não falava assim, vai porque eu te curei. Não, porque a partir do momento em que eu começo a ter atitudes claras e decisivas na minha vida, eu vou me ajudando. Não somente induz Maria de Magdala a que se liberte dos perseguidores invisíveis que a subjugam, mas também a criar em si própria as qualidades condignas com que se fará mais tarde a mensageira ideal da ressurreição, que eu falei atrás. Socorre generoso os alienados mentais do caminho, desalgemando-os das entidades infelizes que os atenazam. Contudo, entretém-se ele mesmo com espíritos glorificados no cimo do Tabor. Jesus tinha esse contato o tempo inteiro. Promete a Simão Pedro auxiliá-lo contra o assalto das trevas e, tolerando-lhe pacientemente as fraquezas na hora da negação, condulo pouco a pouco à exaltação apostólica. Honorificando a humildade de Estevão, que suporta sereno as fúrias que o apedrejam, aciona-lhe os mecanismos da clarividência e o Marte percebe-lhe a presença sublime antes de se render à imposição da morte. Então, Jesus vai trazendo a cada um deles, a Madalena, a Simão Pedro, a Estevão, né? Tudo isso daí, essa questão da própria mediunidade, né? Compadece-te de Saulo de Tarso, obsidiado por seres cruéis que o transformam em desalmado verdugo, e aparece em espírito na senda de Damasco para ensiná-lo, através de longos anos de renunciação e martírio, a converter-se em padrão vivo de bondade e entendimento. E continuando-lhe o ministério divino, dispomos hoje na terra da doutrina espírita, a restaurar-lhe as lições como força que educa o fenômeno psíquico, joeirando-lhe as expressões e demonstrando-nos a todos que não bastam mediunidades fulgurantes, endereçadas ao regozijo da inteligência, no palanque das teorias ou no banquete das convicções. E sim, que, sobretudo, é inadiável a nossa purificação de espírito para o levantamento do bem eterno, porque a mediunidade não é apenas mais alguma coisa, né? E continuando o ministério divino, dispomos hoje na Terra, já lemos isso, né? Você está repetindo, Nildo? Acho que acabou. O texto acabou, eu deixei só. Ah, tá. O texto acabou. Tá, pode tirar. Pode tirar. Então, a gente percebe, né, que nesse caso, né, vimos aí através de Emmanuel toda essa trajetória vindo, né, lá de trás e vem e vai nos trazendo para chegar num ponto e fazer com que a gente compreenda qual é a função divina da mediunidade. Qual é a função divina da mediunidade? A mediunidade, ela precisa ser muito, mas muito, muito, muito bem cuidada, tratada com amor, com carinho, com respeito, como se com algo precioso e que a gente vai prestar conta quando retornar, porque dependendo de como eu haja, da forma que eu a utilize aqui, como eu estou agindo aqui, eu vou levar, porque ela me pertence, eu vou ter que utilizá-la do outro lado. E chega do outro lado, vi que não fiz o que tinha que fazer, não que vai ser retirada, ela vai ser suspensa por algum motivo, né? E, de repente, ela hoje é algo que como vamos dizer assim, é mais um presente divino, né?
algo divino para que a gente caminhe. Algo divino para nos ajudar nessa vida que às vezes é tão atribulada, tão cheia de necessidades, tão cheia de tropeços, tão cheia de obstáculos, e que a gente a tem para que a gente se fortaleça, para que a gente possa cada vez mais fazer essa nossa trajetória que necessita ser feita com fortaleza de ânimo, com paz no coração, com amor e auxiliando o próximo. E é algo que a gente sempre escuta, né, que sempre fala o seguinte, que nós pedimos. Alguém pode falar, eu jamais pediria isso. Ah, pedimos. Não, nós não pedimos, nós imploramos, né? Primeiro a gente foi com uma listagem, cega, surda, muda, não sei o quê, um monte de doenças. Não, não vai com a mediunidade. A gente, tá. E a mediunidade é isso. E fenômeno mediúnico é e está no nosso dia a dia. É a gente saber discernir o que é uma coisa e o que é outra, né? Porque nem tudo a gente vai falar, tudo é mediunidade. Sempre tem alguma coisa, mas às vezes não quer dizer que tudo é mediunidade, né? Às vezes tudo é também decisão equivocada minha, que eu boto a mediunidade como se fosse uma desculpa, né? Mas que a mediunidade precisa ser respeitada, precisa ser cuidada, precisa ser amada e precisa, acima de tudo, ser agradecida a Deus. E é isso. Em cima. É em cima, né? Tá bom. Agradecemos a Rosângela por esse estudo, que vem bem de encontro que nós fizemos hoje, né? Os personagens citados, Estevão, Abigail, Paulo de Tarso, né? Ivone Pereira e tantos mais. Nós estivemos falando sobre eles que exerceram tão bem a sua mediunidade, enfrentando todos os obstáculos que são normais da nossa caminhada, mas que mostraram, né, como chegar ao seu destino trabalhando na seara do Senhor. Então, nós agradecemos bastante a Rosângela pelo estudo da noite de hoje. Bem, meus irmãos, vocês sabem que nós está chegando aqui no nosso horário, mas eu quero lembrar a vocês, eu já mandei até para vocês hoje, o nosso cartazinho aí do nosso TED, Temas Espíritas em Debate. Nosso vídeo que vai ser apresentado quarta-feira, às 18 horas, porque toda última quarta-feira do mês, no horário do Evangelho, nós vamos trazer um vídeo para nós debatermos um tema complexo, um tema atual, aqueles temas que nós queremos conversar, mas ainda não sabemos bem como é que isso funciona. E o tema do nosso TED de quarta-feira, dia 28, será Transsexualidade e cirurgias para a mudança de sexo. Como isso é visto, né, dentro da doutrina espírita? É um tema bastante complexo. Quem vai fazer esse vídeo é um vídeo pequeno de 30 minutos, é o doutor Carlos Alberto Mourão, espírita, médico espírita, de Minas Gerais. Ele vai falar sobre isso, sobre esse tema, transexualidade e cirurgias para a mudança de sexo. Como é que nós, espíritas, vemos isso? Então, ele vai trazer o esclarecimento dele. E eu acho bastante interessante. Eu, pelo menos, tenho muita curiosidade sobre esses temas, que a gente vê tanta coisa, né? E às vezes a gente fica soltando palpite aqui, outro ali. E isso, dentro da visão, como é que o Espiritismo vê? Será que é de forma tão complicada como nós vemos ainda, cheio de preconceitos? Então, quarta-feira, 18 horas, eu vou mandar o link para vocês, mandei hoje o cartazinho, venham participar, para a gente conhecer um pouco mais sobre esse tema, tá bom? Então, nós vamos agradecendo aos nossos irmãos a presença aqui, e eu vou pedir para a nossa irmã Joana, você pode fazer, por favor, a prece de agradecimento, minha amiga? Dá para você ligar aí o microfone e fazer para a gente? Posso? Só um Tá. minutinho. Nesse momento, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus Criador, aos Espíritos bondosos
a Francisco de Assis, mentor desta casa, que nos traz sempre estudos, palestras, esclarecimento para nos auxiliar na nossa caminhada. Que tenhamos sempre a força de vontade, desejo sincero do aprendizado, e que todos nós possamos estar sempre dispostos ao estudo. Agradecemos a todos que compareceram nesta noite ao estudo, e que Jesus nos abençoe a todos, e que o Pai amoroso derrame sobre todos nós, as nossas famílias, os nossos estados, o nosso país, as bênçãos de luz, de paz e de muito amor. Fique conosco, Pai querido, fique conosco, Jesus, fique conosco, São Francisco de Assis, a nos guiar e nos amparar na graça de Deus. Graças a Deus. Obrigado, minha amiga. Bem, meus irmãos, vamos estudiando nessa noite fria, né? 8 graus aqui em Petrópolis, não é mole, não. Que Deus nos abençoe e traga um pouquinho daquele sol para nos aquecer, porque nós precisamos dele, né? Como disse o Jorge, vai esquentar. Eu vou confiar no Jorge. Boa noite a todos. Boa noite, Boa meus noite. irmãos. Boa Tchau. noite. Querida Rosângela, Boa noite, Inês. Boa noite, um Joana. beijão, ó, coração para você. Belinha, Luar. Boa noite. Oi, boa noite. Para todos. Tchau. Tchau, Carlos. Tchau, Abração, Dolores. Rosângela. Tchau, Tchau, Dolores. gente. Tchau. Obrigado.